Realmente pra vocês que eu não tô muito confortável como eu vou começar esse vídeo. Então, só sejam muito bem-vindos ao que é o meu primeiro episódio do que será o meu podcast, do que está sendo o meu podcast, que é uma ideia que surgiu do fato de eu ter tentado produzir bastante conteúdo no Instagram e ter visto que só não comporta muito do que eu tenho pra passar e tudo que eu tenho a ensinar. E me vindo a necessidade de ter um tempo a mais com vocês, um tempo mais solto com vocês, e aqui seria o lugar mais ideal. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Juliane. Como eu já disse, eu produzo conteúdo lá no Instagram, então já me sigam. Então, peguem suas águas e nós vamos começar hoje falando a respeito de torpeza. O que é a torpeza, o que é uma vida torpe e por que a gente deve buscar fugir disso e ser intencional em tudo aquilo que a gente faz. Nas nossas ações, na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar e fugir ao máximo da irrealidade das coisas. Porque a gente tem essa tendência, né, a viver uma vida baseada no que a gente sente, no que a gente gostaria muito que fosse, e encara muito pouco a realidade pelo que ela é. E no contexto que a gente vive hoje, é muito natural ver pessoas que se baseiam muito nos próprios prazeres, nos próprios sentimentos, nas próprias vontades e nas próprias percepções, ignorando a realidade. Então, a minha ideia aqui é trazer para vocês, sim, a questão dos hábitos, os nossos costumes, o nosso lifestyle, aquilo que a gente acredita que seja certo a se fazer, mas com um embasamento muito além da estética, um embasamento muito além até da própria saúde, e sim a questão de qual é a vida que você está escolhendo viver. Então, o porquê de tudo isso? Qual é a motivação constante, real e forte para a gente querer todo dia acordar e fazer o nosso melhor, ao invés de sucumbir ao nosso pior? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero pontuar com vocês é o que é a tal da torpeza. Porque é uma palavra muito bonita, mas com um significado que a gente já está muito habituado. Então, a torpeza, ela é a qualidade, condição ou ato que revela indignidade, desonra ou baixeza. Em outras palavras, a torpeza nada mais é do que o fundo do poço. Então, quando a gente se sente no fundo do poço, quando a gente vê pessoas que estão no fundo do poço. E a grande questão aqui é o nosso costume de tornar subjetivo coisas que não são subjetivas. Então, a gente vai tratar fundo do poço como algo diferente para cada um, quando, na verdade, tem características muito específicas. Quando, na verdade, a ideia de fundo do poço, a ideia de fracasso moral, não é subjetiva. A moralidade não é subjetiva, a nossa dignidade não é subjetiva. Então, quando a gente fala sobre indignidade, sobre desonra, sobre baixeza, estamos falando de coisas muito bem definidas. Então, se a torpeza é um ato de indignidade, desonra e baixeza, esse lugar, esse fundo do poço, ele é muito bem definido. O que muda é que algumas pessoas estão em processo de entorpecimento, enquanto outras já se afundaram nessa torpeza. Se a gente for trazer um exemplo, é a diferença entre um alcoólatra e a pessoa que só não consegue ver graça no rolê sem álcool. Então, uma tá no caminho, a outra já chegou. E as duas estão vivendo logo o topo. Uma se entorpecendo até chegar ao nível mais extremo de torpeza, e a outra chega nesse nível mais extremo de torpeza e só não consegue mais sair. Que um dos maiores problemas é que o lugar da torpeza, geralmente, ele é muito vicioso. Então, quando você alcança esse lugar, é muito difícil você remar contra ele. Então, convém que a gente preste atenção no nosso dia a dia, naquilo que a gente escolhe fazer, naquilo ao que a gente se submete, porque depois de um tempo fica muito difícil parar. Então, a gente vai traçar aqui as características do caminho mais rápido para o fundo do poço. E já adianto que essas características são muito íntegras. Então, qualquer pessoa que está nesse rolê, nessa caminhada, que escolhe viver isso, ela vai lidar com essas três características. Ela está escolhendo viver essas três coisas. A primeira é o amor às comodidades. E quando a gente fala de amor, a gente fala de escolha. Porque o amor não é como se a pessoa ela se sentisse melhor no cômodo.
ela acorda de manhã e escolhe o lugar mais confortável. Ela escolhe o lugar menos desafiador. Ela escolhe o lugar onde ela vai sentir menos coisas ruins. E esse é um ponto muito curioso. O caminho que te leva ao fundo do poço, ele parece muito belo, porque ele te protege de sensações muito desconfortáveis. Então, quando a gente fala sobre amar as comodidades, é a pessoa que vai optar pelo que é mais cômodo, e assim ela vai evitar a dor, o sofrimento, a lapidação de se adaptar a um ambiente de crescimento. Porque se você se expõe a algo maior do que você, é necessário que você cresça. E você vai sofrer a pressão e o medo de estar ali. E você não vai ter outra opção. Na verdade, você tem outra opção. Você pode fugir, ou você pode ser forte e se manter corajoso, porque são duas coisas que, para você ser, você precisa de uma pressão sendo exercida sobre você e você precisa sentir medo. E geralmente as pessoas fogem dessa pressão, elas fogem do medo. Porque é muito ruim, é muito desconfortável. Só que o problema é que, fugindo disso, a gente vai estagnar. Ou retroceder. É como se... Tá, vamos pensar assim. Você começa a treinar. E aí você vai pra academia. E chega um ponto onde você só não faz mais questão de aumentar a carga. Porque vai doer. Porque vai ser desconfortável. Porque você vai falhar. Porque a execução vai ficar mais difícil. E tudo bem, realmente são sensações muito ruins. A sensação da dor, a sensação do desconforto, a sensação de não estar sendo tão bom assim, é muito ruim. Mas também você não pode querer crescer. Porque aquele músculo só vai ficar mais forte, ele só vai crescer se ele sofrer essa pressão e se adaptar a ela. E essa adaptação exige a dor. Exige o treino. E muitas vezes é disso que a gente foge. E ao fugir disso, você não se permite evoluir e não se permitindo evoluir. Você não se permitindo evoluir, você permanece no mesmo ambiente, você permanece nos mesmos lugares. E aí, você vai desejar o resultado de quem se manteve crescendo, se manteve aprendendo. Só que ainda tem um detalhe. Você não saberia manejar esse resultado. Porque o processo da dor e do sofrimento para alcançar alguma coisa, ele te prepara, ele te capacita. E se você não quis crescer ao ponto de ter um resultado, você pode ficar muito tranquilo em ter esse resultado, porque você não saberia lidar com ele. Você não saberia manter, não saberia manejar. E aí é a conversa que a gente sempre tem lá no Instagram a respeito de dieta e tempo. Porque é muito fácil você meter uma dieta muito trapaceira e insustentável para alcançar o resultado que você quer o mais rápido possível. É muito difícil o processo onde você alcança um resultado que se sustenta. Porque o resultado que se sustenta vai exigir a construção de um hábito, vai exigir abandonar vícios, vai exigir o desconforto de sentir vontade de não poder fazer, o desconforto de começar a treinar, o desconforto de abandonar uma vida onde... Não cômoda, porque eu acho que ninguém chega nesse ponto e fica feliz com isso. Mas uma vida onde você só não sente a dor de tentar mudar. Você sente no máximo a dor de estar parado no mesmo lugar. E são dores bem diferentes. Porque pelo menos a de estar parado no mesmo lugar você se acostuma. A de mudar, não. Até se acostuma, mas exige que você se movimente para isso. Você tem que estar ativo. Para que a coisa se torne boa para você. Para que o desconfortável se torne confortável. E aí tudo bem, você faz uma mega dieta e perde o peso em 2 semanas. Incrível! Aí você recupera em uma. E o dobro. Porque você atinge um resultado que você não consegue sustentar. Esses processos, por mais demorados e doídos que sejam, são fundamentais para que você se torne a pessoa que sustenta a vida que você quer ter. Porque de nada adianta você desejar muito ter uma vida saudável, próspera, boa, se você tá todo dia remando contra e se impedindo de ser alguém que vai saber construir isso e manter isso. Então, a questão do amor às comodidades se dirigir ao fundo do poço é porque chega um ponto onde você só vai estagnar. E estagnar é muito ruim.
E como você não quer sentir a dor de crescer, a sua melhor opção é não voltar a estaca zero, mas piorar muito. Porque você saiu de um lugar, melhorou um pouco e parou. Quando você para, você se sente já muito fracassado. E você não vai querer continuar. Então você volta. E nunca mais se dá a oportunidade de sair. Então a pessoa que ela ama as comodidades a ponto de se afundar, ela tem medo de mudar. Ela tem medo de que as coisas que ela fez ou deixou de fazer já tenham sido parte da identidade dela. E quando você atinge esse lugar, a gente fala sobre o fundo do poço de hoje, é muito difícil de sair, porque além de tudo ele é vicioso. Porque é um lugar de autorreferência, é um lugar de autocomiseração. Então você se faz a vítima da sua própria vida. E perde a possibilidade de evoluir. E aí agora a gente vai para o segundo ponto, que é a ausência de recusas. A romantização do não saber dizer não. Então, a gente tende a achar que isso é uma coisa muito, ai, coitada, ela é muito caridosa, ela não consegue falar não. Quando, na verdade, essa necessidade constante de agradar as pessoas, em toda e qualquer situação, ainda que isso corrompa com você mesmo, com a sua própria credibilidade, ela só revela uma ausência de percepção da sua própria identidade. E quando a gente fala de identidade, só para considerar aqui, a gente fala sobre um conjunto de personalidade, princípios e conduta. Quando você não tem um acesso, uma sensibilidade constante e algo que te lembre todos os dias, uma base, um fundamento de princípio e conduta, você coloca a sua própria personalidade, a sua própria credibilidade e a sua autoconfiança em jogo. Porque aí tudo isso se torna muito negociável. Se torna cartas que você pode colocar na mesa. Então, quando a gente fala sobre a ausência de recusas, a gente tá falando sobre a romantização de não ter clareza sobre quem você é. Então, é você estar em lugares onde você se obriga a pertencer. E você não tá nem aí se as pessoas ali em volta estão te quebrando para você conseguir ficar ali. Porque o ambiente de crescimento, ele te lapida. Então, você se torna só muito melhor. Um ambiente onde você se esforça muito para pertencer, de pessoas que fazem coisas que a princípio não seriam parte daquilo que você acredita, daquilo que você gostaria de ser, te quebra. Porque se não te quebrarem, não dá para você ficar. E ou você vai ser excluído, e aí você tem muito medo de ser excluído, ou você vai passar a ser como eles. E o problema de ser como eles é que, no contexto que a gente está falando aqui de caminho para o fundo do poço, quem tá lá no fundo do poço junto com você vai te aplaudir muito. Só que você não pode esquecer que eles estão lá com você. Então, aquilo ali é a realidade que eles conhecem. E eu aposto que se você começa a crescer, se você começa a querer, se você começa a dizer não, se você começa a buscar lugares mais altos, essas pessoas só vão querer muito que você caia. Porque isso vai acusar nelas o que elas poderiam estar fazendo e não fazem. Então, muitas vezes você sacrifica os seus princípios, a sua conduta, a sua vida em prol de amizades que, se fossem amizades mesmo, você não teria que sacrificar aquilo que você acredita. Elas não seriam felizes em ver você fazendo algo que acusa a sua própria consciência. E se você está evitando, e se você está aceitando pertencer a esses lugares dessa forma, fazendo coisas que a princípio você não via motivo para fazer, só porque tá todo mundo fazendo, talvez você só não esteja tão alinhado assim com a sua consciência. Se você não se sente acusado por isso, se você não se sente estranho por isso, ou você já foi muito quebrado, e agora pra você só tanto faz, ou você só precisa realinhar aquilo que você acredita e aquilo que você espera de você mesmo. Porque não adianta você ter grandes sonhos e grandes propósitos, e hoje viver uma realidade que não apoia e não incentiva esses grandes sonhos, esses grandes propósitos. Além de que a gente tá num contexto, galera,
eu não vou dizer que é geracional, por mais que eu acho que na nossa geração pegue mais pesado por uma questão de internet e tudo mais, mas onde, quando você começa a dizer não, sem estar certo do porquê você está dizendo não, música, sem estar certo do porquê você está dizendo não, você tem um medo de parecer cafona na frente de algumas pessoas. E muitas vezes o que te falta pra não ter esse medo é entender que pra algumas pessoas convém que você pareça cafona. Porque aquilo que elas consideram descolado tá afundando com a vida delas. E quando você sucumbe a isso, é o meme do cego guiando outro cego, sabe? Então, quem são essas pessoas pra te dizerem qual é a forma correta que você tem que viver a sua vida? Então, quando te dizem que você não tá aproveitando porque você não tá fazendo isso ou aquilo que elas fazem, para pra pensar porque qual é o fruto da vida delas? O que elas fazem com tudo isso? Ou no fim do dia elas só estão tão tristes e tão sozinhas quanto você? E se elas estão tão tristes e tão sozinhas quanto você, é bom começar a compreender que muitas vezes chegar no fim do dia se sentindo muito moralmente fracassado, indigno, torpe, é a consequência do lifestyle, dos hábitos, daquilo que você resolveu gerar na sua base cotidiana, junto dessa galera. Então, dando um exemplo muito extremo aqui, porque isso se enquadra muitas coisas, o pessoal que romantiza o rolê da droga, o rolê do álcool, é uma galera que no fim do dia não consegue mais se ver sem isso. E não conseguir se ver sem isso é muito triste. E você querer estar junto é tão triste quanto. Porque a sua conduta precisa ser firme. E quando você tem uma conduta firme, dizer sim e não se torna muito fácil. E também é importante entender que semelhante atrai semelhante. Então, quando você estabelece o seu fundamento e você permanece naquilo ali e para de querer caminhos que quebrariam esse fundamento, pessoas que pensam como você pensa se achegam a você e confiam em você, porque elas se sentem tão sozinhas quanto no meio disso tudo. E vão ver em você alguém para se chegar, assim como você vai ver nelas alguém para se chegar, porque é importante você ter pessoas. Só que, assim como é importante você ter pessoas, é importante você saber ser seletivo. Tudo bem. Essa foi muito boa. Eu não esperava. E o terceiro ponto, que vai juntar um pouquinho com esse segundo, só que é algo mais específico, é a forma com que a gente naturalizou o acúmulo de vícios pela romantização do prazer. E essa conversa, na verdade, ela é muito mais profunda. Ai, deixa eu beber água pra ele. E essa conversa, na verdade, ela é muito mais profunda do que eu vou pincelar aqui, mas acho que dá pra ter uma ideia. O prazer é algo muito bom. E eu quero deixar claro aqui que, em nenhum momento algum, a ideia é tornar má a ideia de se ter proveito, a ideia de se ter boas sensações. Não é esse o ponto. Mas a gente precisa saber diferenciar o prazer natural, o prazer que, digamos, o prazer divino do prazer perverso. Vamos colocar assim. E a grande questão do prazer perverso é o prazer vicioso. É o prazer que exige muito mais do que a natureza das coisas para que você se sinta bem com aquilo. Então, quando a gente fala sobre substância, quando a gente fala sobre a própria pornografia, quando a gente fala sobre algumas formas de se alimentar, ainda que a gente não possa dizer que um alimento é uma droga, o hábito de comer pode se tornar um vício. Então, esses lugares para onde as pessoas correm para ter um prazer além da conta, e por trás dessa necessidade de ter um prazer além da conta, você tem escondido uma necessidade de suprir um vazio muito grande. E o maior problema de romantizar esses prazeres perversos, e eles são perversos justamente por isso, é que com o tempo, a verdade das coisas perde a graça. Então, quando você é uma pessoa que, em prol de potencializar uma sensação,
se submete a alguma substância, então alguma droga ou o próprio álcool, a realidade daquela sensação se torna muito sem graça. Então, dando um exemplo muito aleatório aqui, talvez a ideia de beber pra você curtir mais uma vibe de uma festa, de pôr do sol, que seja, enfim, qualquer coisa, torna aquela festa, aquele pôr do sol, aquelas pessoas, aquele contexto algo muito sem graça por natureza. E o que você precisa é do filtro da droga. E necessitar do filtro de uma droga é muito triste. Porque tem uma frase que eu acho que é de Machado de Assis, eu não vou saber falar ela perfeitamente aqui, mas que é, ainda que a realidade seja muito triste, o que ela tem de benefício é que é a verdade. E a verdade das coisas é importante porque, ainda que nós tenhamos verdades muito ruins, nós temos verdades muito boas. E quando você sucumbe a uma muleta para viver essa realidade de forma mais potencializadora, você está vivendo uma mentira. Ou até para mascarar uma dor, você também está vivendo uma mentira. É o medo de passar pelo processo da dor, é o medo de passar pelo processo do sofrimento e é a necessidade de potencializar uma felicidade, um prazer, uma sensação, porque muitas vezes você já não consegue mais ver proveito na realidade dos fatos, na realidade das coisas. E com isso, a gente fala sobre isso te encaminhar para o fundo do poço, porque é um caminho que, lentamente, passinho por passinho, vai tornando o seu mundo, o seu ambiente, as pessoas que você tem, a sua realidade, a sua verdade, algo insuportável. E aí, quando eu falei com vocês sobre como você chega lá no fundo do poço, fica muito difícil voltar, é que quando você está no início disso, você tem a opção de parar e se reeducar a viver aquilo ali. Mas quando você já está muito viciado, quando você já não consegue mais conceber uma realidade sem aquele filtro, a volta é muito mais dolorosa do que se lá atrás você tivesse resolvido aceitar a realidade pelo que ela é. Porque agora você não só tem a questão toda emocional envolvida, mas você tem toda uma questão química envolvida que vai tornar muito difícil parar. E aí, a sua autopercepção se distorce. Porque é importante a gente conseguir diferenciar o eu sou uma pessoa torpe do eu vivo uma vida torpe. Porque enquanto você tá vivo, você pode mudar muitas coisas. Só que qual é o problema? Quando você chega lá e você sente que não tem mais volta, você torna aquilo parte de você de tal forma que pra você não existe viver sem aquilo ali. E aquilo se torna tão vital que vira o centro da sua vida. E você vai viver por aquilo. Então tem pessoas que vivem pelo momento em que elas vão poder reafirmar um prazer mais uma vez naquele dia, que já deixou de ser prazeroso, porque elas só não têm mais outra opção, se não tá ali. E uma das coisas que torna o prazer é que ele é uma via de exceção. Então, por que é tão prazeroso você comer um doce? Porque você não come esse doce todo dia. E se você comer todo dia, vai enjoar, vai ficar ruim. Só que se você comer todo dia, também vai ser muito difícil parar de repente. E pior, pra você conseguir sentir esse prazer, você vai precisar consumir cada vez mais. E é por isso que a gente vê uma pessoa experimentando uma droga hoje, e daqui a 5 anos ela tá completamente viciada e você não lembra a última vez que você viu essa pessoa sóbria. O prazer é algo muito feliz. Na mesma medida que ele tem total potencial para ser algo subvertido pela realidade, então tudo que ele tinha para ser de bom, ele se torna muito ruim, porque foi levado a um ponto extremo. E esse ponto extremo, em absolutamente nada na nossa vida, é algo bom. Então, quando a gente vai tratar de juntando a ausência de recusa com a romantização do prazer, lembra que geralmente é nesse lugar que romantiza prazer que você se esforça para encaixar. Porque você não vai se esforçar para encaixar num lugar que exige renúncias em relação a você mesmo. Você não se esforça para encaixar num lugar onde você precisa dizer o não. Onde as pessoas à sua volta dizem não. Você se esforça para se encaixar num lugar onde
tudo é aceitável, a não ser você escolher uma rota diferente deles. Porque quando você escolher uma rota diferente deles, você vai estar fazendo com que a consciência deles se sinta acusada, porque eles vão ver o lugar onde eles estão. Porque a pessoa que tá no fundo do poço, se ela for olhar pra qualquer pessoa que tá em outro lugar, ela vai ter que olhar pra cima. E ela sabe que ela vai ter que olhar pra cima. E quando ela olha pra cima, ela não se sente bem de ver você vencendo. Ela não se sente bem de ver você melhorando. Ela se sente muito acusada por não ter feito isso. Então, quando você começa a dar voos mais altos, o que mais vai ter é gente que tá lá embaixo querendo só te acertar. E é por isso que é tão importante você estar estável naquilo que você acredita. Porque vão tentar te acertar e você vai ter que ter a estabilidade e a tranquilidade de permanecer. Porque o cair vai ser muito mais fácil. E as coisas boas geralmente são muito difíceis. Entendido isso, eu quero muito trazer uma frase de Lewis, de C.S. Lewis, que é o autor de As Crônicas de Nárnia, para quem não conhece. Mas no livro dele, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele fala uma frase que é... Peraí. Qualquer coisa em relação ao seu corpo afetará a sua alma. E eu coloquei isso aqui na ideia de mostrar pra vocês que um corpo que se entorpece é uma alma entorpecida. E a gente precisa entender que essas áreas da nossa vida, né, o corpo, a mente, o espírito, elas não são separadas. Então, uma alimenta a outra ou uma vai tirar alimento da outra. Então, se você começa a sucumbir em corpo, é uma questão de tempo pra você começar a sucumbir em mente, é uma questão de tempo pra você sucumbir em espírito. Certo? E assim funciona. Mesma coisa pra mente e o corpo. O espírito, mesma coisa pro espírito em relação à mente e o corpo. E a ideia é que vocês compreendam que o entorpecer é o tornar doente, é o tornar fraco, por definição. Então, o significado do entorpecimento é algo doentio, é algo recheado de fraquezas. Então, você já não tem mais a saúde, você já não tem mais a força. E é por isso que quando você chega lá no fundo do poço, numa vida completamente torpe, você já não tem mais força para voltar. Porque uma das características principais da torpeza é estar fraco, é estar doente. Então, voltar é muito mais difícil. E agora, eu quero trocar uma ideia com vocês a respeito da fuga nessa vida torpe. E, por lógica, a fuga nessa vida torpe é mirar na direção da saúde e da força. Então, tudo aquilo que te enfraquece, você vai fugir. Tudo aquilo que te dá força, você corre para aquilo. Tudo bem? Tudo aquilo que te deixa doente, você foge. Tudo aquilo que te dá saúde, você corre para aquilo. E é por isso, na verdade, que quando a gente vai falar de hábitos, de treino, dieta e esse lifestyle, a gente precisa compreender que esse lifestyle tem tudo para se tornar quase um deus na nossa vida, onde você vai treinar porque você quer atingir tal objetivo. Sendo que muitas vezes a gente esquece que a motivação principal é fugir dos resultados que não ter esse lifestyle vão trazer. Então, é fugir dos resultados de uma alimentação ruim, que geralmente acaba em doença depois do tempo. É fugir dos resultados de um corpo que não treina, porque aí você vai se tornando uma pessoa cada vez mais fraca, porque naturalmente o corpo humano vai degradando. Então, o que hoje pra você é só tranquilo de conviver com o fato de você não ter essa rotina de treino, lá na frente você vai ser uma pessoa que não consegue saltar e levantar sem dificuldade. Então, é bom a gente trabalhar a questão da dignidade dentro dos nossos hábitos. Então, por que eu faço aquilo que eu faço? Para além da estética, para além da saúde, obviamente, eu defendo muito a questão estética. Eu entrei nesse mundo pela estética. Mas você permanece nesse lugar, ainda que seja um lugar que exige muita disciplina, muita constância, porque mentalmente, fisicamente, espiritualmente falando, tem tudo para ser um lugar bom. E outra coisa que você precisa ter é a consciência de que pode se tornar um lugar ruim. Porque se você vive disso e cria uma forma de dependência emocional com isso, então qualquer coisa, você se torna uma pessoa que não consegue sair por uma refeição da sua dieta, você se torna uma pessoa que se deixar estrear um dia furta, então isso também é muito problemático. E é por isso que a gente tem tantas questões com transtorno alimentar. A gente tem muitas pessoas que têm problemas por terem ingerido hormônios sem qualquer tipo de responsabilidade, sem necessidade muitas vezes também. Então, isso também é muito ruim. E é o que a gente conversa sobre os extremos, né? Então é algo muito bom, mas que tem um extremo que é ruim. Tá bom? Então, a gente vai conversar sobre atitudes que vão meio que se alimentar entre si. Se alimentar entre si. Que vão influenciar umas às outras, tá bom?
E a primeira delas que eu considero mais importante é que, para quem me acompanha, não é segredo que eu sou cristã, então a forma com que eu vou abordar isso é a forma com que eu acredito. E a primeira é ir tratando a questão da saúde espiritual, que é o para quê ou para quem você constrói altares. E aí, para contextualizar a galera que não tá nesse meio, e até a galera que tá nesse meio, mas não ouve falar tanto disso, a questão do altar, você constrói um altar geralmente para um deus. Isso em qualquer religião, isso em qualquer cultura. E esse deus, geralmente, é a sua prioridade. É o centro da sua vida. E você vive uma vida em prol de obedecê-lo. Então, tudo que é religião tem isso. A grande questão é que a gente entende. A gente criou esse Deus voltado a nós mesmos. Então, assim, para que ou para quem você faz aquilo que você faz? E a resposta mais rápida, mais automática e que as pessoas consideram mais bela é: eu faço isso para mim. Então, todas as atitudes que eu tenho são para mim. E o que a gente precisa entender é que a gente constrói altares para aquilo que é santo. E você se colocar como a sua maior prioridade, como a sua maior referência, te coloca num lugar de autorreferência. E o lugar de autorreferência tem tudo para te afundar. Porque você é uma pessoa que hoje pensa de um jeito que é uma pessoa de outra. Você já cometeu muitos erros na sua vida. Você não consegue se prender à sua própria intuição. Porque a sua própria intuição é a mesma que te coloca pra treinar igual um condenado, mas também é a mesma que te coloca pra usar droga. Então, assim, é você se sentir muito... Você tem que ser muito prepotente pra colocar um altar na sua vida pra você mesmo. E quando você faz isso, cair fica muito mais fácil. Porque tudo será sobre você. E quando é tudo sobre você, você vive uma vida autorreferente, você vive uma vida egocêntrica e você vive uma vida sem rumo. Porque tudo morre em si. Tudo morre em você. Você não tem um motivo além pra exercer tudo aquilo que você exerce. E é importante ter um motivo além. Porque o dia que você olhar pra você mesmo e não ver mais razão pra continuar, você vai parar. E não só isso. Nós somos instáveis. O ser humano é instável por natureza. Então, você construir um altar pra alguém que é instável, pra alguém que é subjetivo, pra alguém que toda hora muda de opinião, é viver uma vida subjetiva que toda hora muda de rumo. Então, quando a gente vai falar a respeito do pra que ou pra quem você constrói altares, é pra que ou pra quem você vive a sua vida. E falando como cristã que sou, e isso deveria ser de conhecimento e base pra todo e qualquer cristão, tudo aquilo que a gente faz, seja comer, beber, seja o que for, nós fazemos para a glória de Deus. Então, o nosso corpo é instrumento de glória, a nossa vida é instrumento de glória. Não da nossa, mas a dele. E tudo é pensado em servir. E ainda que isso pareça muito... Ainda que muita gente vai interpretar como: então eu não tenho liberdade de vontade. Cara, se você quer muito ter liberdade sobre a sua própria vontade, porque talvez você ainda não tenha visto quão ruim a nossa própria vontade pode ser. E é muito importante você ter direção. E se tem algo que nos dá a devida direção, esse algo é ter o Deus para você se basear. Eu digo o Deus porque ter um Deus também é muito subjetivo. Então, seu Deus é o universo, isso é muito subjetivo. Tudo bem? Então, eu vou partir desse ponto aqui com vocês. E os outros pontos são o treino e a alimentação. Falo muito disso com vocês o tempo todo. Então, construir um corpo forte e construir uma mente forte é fundamental para que você consiga ter essa autorregra, essa disciplina, essa constância. É um ambiente de muito treino de valores. Então, muitas vezes você quer ser a pessoa disciplinada, a pessoa constante para atingir o resultado maior. Começa com você mesmo. Começa com o seu próprio corpo. Começa na sua base diária. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. Entrega seletiva, que vai bater naquele lugar que a gente falou a respeito das amizades. Então, amizades e relacionamentos, então, quem você permite que acesse você? Até porque essas pessoas se tornam parte do seu ambiente é parte da sua identidade. Você influencia seu ambiente influencia você. Então, é importante ter isso em mente para que você não acabe sucumbindo por ter decidido: meu corpo é meu, então eu vou entregar para quem eu quiser, vou fazer o que eu quiser. Não queira viver dessa forma.
E a gente vai bater no outro ponto. O seu corpo, na base cristã, não é seu. Ele é um instrumento de glória. E o que você faz com isso? Ele é um templo. O que você faz com esse templo? Tudo bem? Ele é um templo que tem um altar construído para Deus. O que você faz com esse templo? E o outro ponto, que é algo que eu quero muito trazer um vídeo inteiro só sobre isso, é o que você lê e o que você ouve. Porque a gente tá nessa realidade onde, contanto que você lê alguma coisa, tá tudo bem. Enquanto que essas indústrias estão se tornando a mesma coisa que as indústrias de alimento. A ideia é que você tenha tanto prazer que você queira continuar. E a questão do prazer é o que a gente conversou. Os livros que fazem com que você fique louco pra ir pra próxima página são aqueles que te dão ideias quase hormonais. Então, é aquilo que você vai ler e você vai querer ir muito pra próxima página porque não tem nada que te impeça. Você nem precisa pensar lendo aquele livro. E ele começa a entrar, essa realidade falsa começa a entrar na sua mente com muita tranquilidade e se torna uma forma de você odiar a sua própria realidade. De você idealizar a sua própria realidade com base numa fantasia. E quantas vezes a gente fala, nossa, não, eu quero casar com alguém que é igual tal personagem. E aí você vai ver tal personagem é a coisa mais idealizada e desumana no sentido de que não tem nada a ver com um ser humano. E a gente tem esse hábito de criar esse contexto onde qualquer coisa que venha se torna muito ruim porque as suas expectativas estão num lugar desalinhado e que a gente ouve a mesma coisa. Então, o tipo de música que você ouve, quais ideias isso te passa e o quanto você tem permitido que coisas ruins, coisas perversas entrem na sua mente de forma constante, ainda que, é só de vez em quando, mas esse de vez em quando também foi o que a gente conversou, né? O entorpecimento, ele é um caminho lento. Então é importante ter esse grau de seletividade a respeito do que acessa as suas emoções, do que acessa você. E com isso a gente vai tratar de o que você permite que conduza a sua identidade, vai conduzir os seus valores, que vão conduzir a sua conduta. Então, tendo isso em mente, é muito mais fácil a gente conseguir acordar de manhã e fazer uma escolha melhor. É muito mais fácil reconhecer a importância de acordar de manhã e fazer uma escolha melhor, estabelecer melhor suas prioridades e aquilo que você aceita ou deixa de aceitar, o seu sim e o seu não. E é por isso que é tão bom falar de alimentação, falar de saúde, tendo como base não a sua estética, não ter os melhores exames, mas ter uma vida digna. Assim como todo o resto. É viver uma vida voltada para a construção da dignidade. E é assim que nós vamos encerrar o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Então, curtam, comentem. Eu vou gostar muito de saber o que vocês esperaram disso, o que vocês acharam disso, desse novo formato. E as opiniões de vocês. E é isso aí. Até a próxima.